Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Amigos, eu assisti ao programa Pega na Geral e o meu amigo aqui, Mário Matos, inclusive mandar um abraço aí pro Mário. O Mário fez um recorte lá da live no Pega na Geral e me mandou. E assim, eu falei, vou fazer um vídeo, cara. Vou fazer um vídeo sobre isso porque é uma coisa que, assim, são dúvidas que a gente tem e que não são esclarecidas. A gente não tem essa transparência no Vasco. A gente cansou de falar aqui sobre o empréstimo Ponte dos 70 milhões que colocaram o Vasco, né? Aquele empréstimo de cabresto que colocou o Vasco entrelaçado sem poder sair da 777, porque nenhuma outra empresa poderia fazer uma proposta para comprar o Vasco, já que o Vasco estava entrelaçado, né? Encabrestado com a 777 por causa daquele empréstimo Ponte de 70 milhões. Por que você fala isso, Careca? Porque a gente já fez aqui algumas pesquisas. Primeiro eu vou mostrar para vocês a live do Pega na Geral, o trecho que o Douglas Moreira, indagado pelo Dr. Walter Brito, o Dr. Walter pergunta para ele: ô Douglas, quem são os donos do Vasco? E aí ele dá a resposta dele, embasada no que ele sabe sobre isso. E, cara, assim, é muito importante a gente toda vez relembrar isso até que a diretoria do Vasco, quem está lá dentro, se manifeste. Porque a gente teve uma entrevista do Euriquinho, cara, soltando bombas assim, absurdas, gigantescas, dizendo que quem manda no Vasco não é o Pedrinho. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, que é o Alain Belaciano e o Cristiano Stokler Campos. Ele diz sobre o Lloyd, que a gente já fez um vídeo sobre isso, e a diretoria do Vasco não se manifesta, cara. Não falam nada, ó. Cu trancado. Que isso? Tem alguma coisa errada aí, cara. Como é que alguém denuncia essas coisas e a diretoria do Vasco não se manifesta? Como é que a gente vai fazer esse vídeo aqui de novo? A gente já fez esse vídeo com a última diretoria. Eu até indaguei. Quero que um dirigente do Vasco responda isso. E isso chega a eles, tá? Não pensem em vocês porque o canal é pequeno, que eles não vêm. Vem sim, vem sim. E a entrevista do Euriquinho foi pro Benja, cara. Então, assim, não respondem ou não se pronunciam. Não sei por quê. Não sei por quê. São assuntos que eles deveriam sim se pronunciar. Vou colocar aqui o vídeo no Pega na Geral. Mais uma vez, como sempre, eu não me importo de fazer vídeos longos, porque pra gente explicar as coisas, os vídeos têm que ser longos, não tem jeito. Eu vou colocar aqui a live, trechos da live do Pega na Geral, 8 minutos e depois a gente volta. Vamos lá. Agora deixa eu aproveitar aqui, Everton, cortando sua pauta aí para você ficar nervoso, né, Mauro? A presença do Douglas, que o Pega na Geral está recebendo o Douglas, eu vou perguntar: Douglas, você que conhece tudo de Vasco, lá de dentro, o grande representante da colônia portuguesa, quem comprou o Vasco? Ô, Walter, essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Eu não sei. O que eu posso dizer, que eu falei numa live no Chicão, anos atrás, é que um pouco antes do empréstimo Ponte, o empréstimo Ponte foi no início de 2022, salvo engano. Não lembro se janeiro ou fevereiro. Em dezembro de 2021, estava uma coisa efervescente na comunidade, sobretudo às quintas-feiras no Arouca, sobre uma situação de que o Vasco ia precisar de fazer ia vender debêntures e o pessoal ia comprar e ia ser dono, tanto que teve uma desses portugueses que, na época, por saber da minha amizade, eu sou amigo de infância, não tem nada a ver com o clube, amigo de infância, fomos criados juntos em Jacarepaguá, com o deputado Pedro Paulo, que foi o primeiro relator da lei da SAF, ele me ligou porque ele não sabia se era possível ele comprar debêntures do Vasco e se o Vasco virasse empresa, ele recebia aquele dinheiro de volta. E logo depois
teve tal empréstimo ponte de 70 milhões, que foi, para mim, a coisa mais absurda da história, né? Que alguém empresta um dinheiro e já vincula um compromisso de venda sem poder concorrer com mais ninguém. Aí, Walter, é o que eu falo. Cadê a tal... O Salgado falou que enviaram para não sei quantas centenas de empresas um portfólio do Vasco e vieram várias propostas, escolheram a melhor. Cadê? Manda o Pedrinho, isso aí não tá sob sigilo, porque não tem nada. Cadê essas outras propostas? Cadê a proposta do suposto shake? Não tem. Então, para mim, eu acredito e eu acho que um dia isso vai vir à tona. O Vasco foi vendido para pessoas dentro do próprio Brasil que se associaram a 777 aí numa operação casada, né? A 777 americana foi só uma parceira de um grupo que tomou o Vasco de assalto. Isso aí, para mim, é claro, que não é muita coincidência o tal dos debêntures que iam comprar e depois teve o tal empréstimo ponte. Agora, eu não, infelizmente, até porque eu estava mais aqui do que aí, poucas quintas-feiras fui no Arouca e às vezes que eu fui, esse pessoal se reunia à parte, eles se reúnem, como sempre fizeram, né? Até porque a maioria não gosta de mim, principalmente um que sempre esteve no poder, que é o grande responsável pelo rebaixamento do Vasco contra o Atlético Paranaense, né? Aquele jogo que o Vasco, que ele não quis tirar o time de campo, estava lá, era o vice-presidente, ele nunca gostou da minha pessoa e do meu irmão, principalmente. Então, assim, sempre que eles vão falar de Vasco, eles se afastam para que a gente não tenha esse tipo de conhecimento. Mas eu tenho convicção de que a 777 tem sócios dentro do Brasil e isso um dia virá à tona, né? Ainda mais com quem estava mandando no Vasco, né? O pessoal que estava lá, porque uma vez, ainda na gestão do Dinamite, o Arouca fazia aniversário e nós recebemos 13 presidentes de Câmara, que é o correspondente ao prefeito no Brasil, né? São os presidentes de Câmara aqui em Portugal. E aí nós montamos uma excursão e levamos para ver um jogo do Vasco em São Januário. E o melhor diretor do Vasco, eleito pelo Flávio Dias, né, como melhor diretor do Vasco, que ganhou o prêmio. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners? Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Emma. Melhor dirigente, Carlos Roberto Osório. Quando ele viu aquele grupo e disseram para ele que era um grupo de empresários portugueses, ele já foi dando cartão para todo mundo que se alguém quisesse falar de jogador do Vasco, era com ele. Então, assim, quem estava o Vasco, é claro que a coisa não foi séria. E isso é um negócio que realmente, assim, nos deixa triste, né? Porque quem acreditou que essa era a salvação para o Vasco, hoje está vendo aí a gente jogar contra o Flamengo e no segundo tempo tendo que entrar o Zuccarello com a responsabilidade de resolver, né? E isso para não falar que tem uma coisa que a gente sempre levantou aqui, o Walter até hoje, num comentário que ele fez num grupo, ele recordou, o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, Landim, foi um dos principais articuladores dessa lei. Ele foi um dos que mais se movimentou. Por que ele se movimentou tanto para uma lei que não serviu para o Flamengo? E a gente sempre pensou assim, já pensou, cara, se a gente abre esse contrato e descobre que o Landim é um dos proprietários do Vasco, que agora ele está querendo comprar o Confiança, né? Desculpa te interromper, mas é importante falar isso. Assim como você falou que você não gosta do Flamengo, mas não tem nada contra os flamenguistas, eu tenho um grande amigo que é conselheiro do Flamengo. E, diferentemente do Vasco, os conselheiros do Flamengo não permitiram que o Landim fizesse o que ele queria. Ele estava doido para transformar o Flamengo numa SAF, e o estádio do Flamengo é uma maravilha você construir um estádio de 2 bilhões. É tudo que um governante quer, um administrador quer, é ter uma grande obra, que é aí que o dinheiro flui, ele vai, né? Todo mundo ganha, né? A política do ganha-ganha. E no Flamengo isso não aconteceu porque não deixaram, porque teve um conselho, teve gente lá forte, e ele acabou não elegendo o sucessor dele, né? Para piorar, que ele queria colocar o sucessor e perdeu. No Vasco, não. Os nossos grandes jornalistas que receberam a 777 foram para o aeroporto lá para receber os caras, eles vão chegar, sacudiram $1 nos programas dele, que o dólar ia chegar, ajudaram essa torcida idiotizada, e os nossos conselheiros aí, que algumas pessoas de idade,
não há outra solução, o Vasco há 20 anos que não tem dinheiro, e venderam o Vasco a preço de banana, né? A preço nenhum, que eles, na verdade, não deram nada pelo Vasco. O Vasco, a preço nenhum. Só o que o Vasco tinha na base, que ficou para esses caras. O Vasco foi pago com dinheiro do André Santos, do Thales Magno e de outros mais. O Vasco se pagou. Isso aí eles botaram... E ainda agora estão brigando para recuperar o suposto investimento do dinheiro que veio do próprio Vasco. É um negócio de enlouquecer, meu amigo. Assim, humildemente eu falo, não sou melhor do que ninguém, mas eu tive uma oportunidade de me formar, estudar na UERJ, me formar em Direito na UERJ. Meu professor de Processo Civil foi Paulo César Pinheiro Carneiro, de Direito Civil, Luiz Fux, hoje ministro do STF, de Constitucional, Luiz Roberto Barroso. Eu me sinto o maior leigo do mundo quando eu vou ver os processos do Vasco e analiso as decisões. Eu falo, cara, não é possível. Tem uma lei própria para o Vasco da Gama, não é possível. Tudo que eu aprendi, rasga, joga fora, porque esses caras brincam. O Vasco virou uma chacota, infelizmente. Mas nós somos os pessimistas. A realidade... vamos voltar no tempo aí, 2022, aí, quando fizeram a SAF, que eles iam achar que o Vasco hoje estaria jogando com o Flamengo, com um time que jogou ontem, o tal do orçamento equivalente que prometeram. Cadê? Né? Mas não, nós é que éramos pessimistas, essa que é a realidade. Quem tem ouvidos, ouça, ô Senhor. Irmão, não é só você escutar, não. Você tem que se aprofundar, você tem que se engajar, você tem que entender realmente o que está sendo dito. E o que o Douglas falou aí, cara, eu concordo absurdamente, 1000% com o que ele falou. Por quê? Porque, cara, a gente já fez essa pesquisa aqui dos 70 milhões. A gente já olhou no Banco Central e teve gente dizendo, isso aí não vale de nada, isso aí está errado. Vamos botar de novo, vamos lá. 70 milhões, empréstimo Ponte, 777 Carioca LLC para Clube de Regatas Vasco da Gama. Teria que passar por isso aí, não passou. Dá uma olhada, irmão, dá uma olhada. Bom, tá aí na tela, galera. Como a gente já fez isso ontem, eu não vou explicar de novo todos os passos, né? Já tá aqui na tela, lá do Banco Central. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Vou voltar para mim bem rápido aqui. Galera, essa tela aí, todo o investimento externo, todo ele, que vem de fora, o dinheiro que vem de fora, que é o caso do Vasco. Ah, teve um amigo que falou assim, pode ter entrado de outra forma. Não existe outra forma desse capital estrangeiro. E ele tem que vir da 777 Carioca LLC, tá? Ele tem que vir dessa empresa, criada lá em Delaware. Esse dinheiro sai da 777 Carioca e entra na Vasco SAF. Não tem outro caminho, é esse daí, e essa consulta, ela é pública. Qualquer um pode fazer. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo essa consulta para você ir lá e pesquisar, tá? Eu vou deixar o link aqui. Então, é dessa forma que é feito, é desse jeito, você não precisa pagar nada para ter essa consulta, isso é público, isso é público. Bom, vamos voltar para a tela e vamos fazer a consulta de novo, e eu vou mostrar para vocês, de acordo com os meses, os clubes que entraram capital estrangeiro. Tem duas formas desse dinheiro entrar dentro de um clube, através de empréstimos, e ano que vem tem que aparecer o empréstimo que o Vasco pegou em fevereiro, em março. Tem que aparecer o empréstimo que o Vasco pegou em março. Fevereiro foi do BMG e em março foi lá do Banco Alemão. Esse valor tem que aparecer aí nessa consulta. Mesma coisa com o investimento da 777 que entrar em setembro. Então, acabou. Não tem outro caminho. Tem que passar por esse registro do Banco Central. Se não passar, esse investimento nem entra no país. Nem entra. Então, tem que passar sim por esse registro do Banco Central. Vamos a ele e eu vou mostrar para vocês os outros clubes. Então tá aqui, galera. Olha só, eu já sei os meses e eu vou colocar aqui para a gente fazer essa pesquisa diferente do que a gente fez passado. Ó, em janeiro, a gente tem Cruzeiro. Vou botar aqui Cruzeiro, porque eu já sei os meses. Então aqui, ó. Em janeiro, caiu... Deixa eu aumentar. Em janeiro, caiu o empréstimo. O investimento do Ronaldo veio na modalidade do registro como empréstimo.
há várias modalidades de registro. Pode ser empréstimo, pode ser financiamento, pode ser investimento, enfim. Quando é empréstimo aqui, o módulo do sistema é RDE-ROF. E aí a gente tem o valor da operação, que foram 26 milhões de reais. Então, aqui, a SAF lá do Cruzeiro aparece. Vamos a mais um mês, mês 3. Março. Vamos ver os clubes e depois a gente vai ver o Vasco. Botar Red Bull. Tá aqui, ó. Mesma coisa. Red Bull, Bragantino. Futebol LTDA. Para vocês verem que tem que passar por isso aqui. Tem que ter o registro. É obrigatório isso. Então tá aqui, ó. Entrou como empréstimo também. RDE-ROF e o valor, 115 milhões de reais. Veio lá da Áustria. Vamos mais um mês. Abril. Em abril a gente tem de novo aqui, ó, Cruzeiro, na figura do Ronaldo Luiz, que foi quem mandou o dinheiro, 24 milhões, fazendo aqueles 50 milhões que a gente sabe que ele investiu. Veio como empréstimo, por isso mostra aqui o valor e o módulo do sistema RDE-ROF. Tem mais um clube aqui, Fluminense. Pegou também um empréstimo no mês 4 de 2022. Como empréstimo aqui a modalidade entra RDE-ROF, aí sim aparece o valor, 7.920.000 euros. 7.920.000 euros. Modalidade de empréstimo. Fluminense. Mais um mês. Mês 8. Mês 8 de 2022. Vamos lá, São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Banco Daicoval, SA, Ilhas Caimã, valor $946.145. Empréstimos, então aparece o valor. Vamos lá agora, no mês 11. Mês 11. Botafogo. Mês 11, 2 investimentos estrangeiro direto. É o IAD. Quando é aqui, ó, investimento estrangeiro direto, não aparece o valor da operação e o registro, ele só tem 2 formas de se apresentar, efetuado ou encerrado. Então aqui, ó, a gente tem a SAF do Botafogo com 2 códigos RDE. Aqui está até o nome do John Textor e aqui é a empresa dele, Eagle Futebol Holding. Show, beleza, já vemos Red Bull, já vimos o Botafogo, já vimos o Fluminense, já vimos o Cruzeiro. Como eu disse, se aqui fosse empréstimo, apareceria o valor da operação. Como é registro de investimento estrangeiro direto, a modalidade do registro, não aparece. É normal não aparecer. Eu sei porque eu já olhei todas essas modalidades de registro e investimento estrangeiro direto em várias empresas, várias, e realmente não aparece o valor aqui da operação. Agora a gente vai lá ver o Vasco. Mês 8 de 2022. Mês 8, cara. Mês 8. Só aparece no mês 8, tá? Vasco da Gama aqui, ó. Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Aqui tá o código do RDE. Nome da pessoa, tá vendo? Tem que aparecer isso aqui. 777 Carioca LLC, que foi a empresa criada lá em Delaware no dia 16 de fevereiro de 2022. Então aqui, ó, Estados Unidos, módulo do sistema RDE-IAD, registro efetuado, investimento estrangeiro direto. Igual do texto. Como é investimento estrangeiro aqui, não aparece a moeda e nem o valor da operação. Eu não sei por quê, cara. Sinceridade, não sei. Ah, então tem. Não, tem que ter 2 registros. Tem que ter o de março, que foi 70 milhões, que se não tá aqui, não entrou. Não entrou. De fora, não. Pode ter vindo de qualquer outro lugar, debaixo do tapete, vindo voando, o caralho. Esse dinheiro, ele tem que passar pelo Banco Central. Os 70 milhões não passou pelo Banco Central. A gente já viu que todos os clubes que pegaram dinheiro emprestado, capital estrangeiro, passaram por esse sistema e isso é obrigatório. E esse dado, sim, ele é público, tá? Então, os 70 milhões não tem registro.
E o registro feito em agosto é estranho, porque a Vasco SAF, o CNPJ da Vasco SAF, ela foi feita no dia 16 de agosto de 2022 e não concluiu a transação toda. Vocês lembram que demoraram quase um mês? Foi concluída a transação toda, um mês não, uns 17 dias. Foi concluída toda a transação no dia 2 de setembro de 2022. Isso tem até um Twitter do Jorge Salgado dizendo, SAF concluída, pingou lá o valor, enfim. E tem uma reportagem também, eu vou colocar para vocês aqui, do Lance, que o Lance também falou, e tem a data, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tá aí, ó, a matéria do Lance. Transação entre Vasco e 77 Partners é concluída e empresa transfere a SAF aporte de 120 milhões. No dia 2/9 de 2022. A gente não tem esse registro. Deveria ter em setembro. Tem em agosto. Por que? Eu não sei, irmão. Eu não sei por que tem esse registro em agosto. Até porque em agosto não tinha nem CNPJ Vasco SAF antes do dia 16. Antes do dia 16, a Vasco SAF não tinha CNPJ. A AGE que aprovou a SAF foi no dia 7 de agosto de 2022. Então, assim, ponto final, tem que passar por esse registro. Ano que vem a gente vai consultar de novo para ver as movimentações feitas nessa Vasco SAF ou na Vasco SAF. E fechou, irmão. Tá encerrado. Esse dinheiro que cairia em setembro, eles podiam transferir em agosto? Poderia. Só que é estranho, porque a transação só foi concluída em setembro, que os ativos todos da associação passou para a Vasco SAF. Pô, os caras já são ruins de pagar. Vão depositar um valor, né, 120 milhões, antes de fechar essa transação, antes de ser repassado esses ativos da associação para eles? Bom, pode ter sido, sim. Só que só tem um registro, deveriam ter 2 dos 70 milhões lá. E a gente não consegue ver qual foi o valor de agosto. A gente não consegue ver isso porque foi o investimento direto. E o investimento direto, todos eles, não é só do Vasco, não. Não aparece esse valor lá, tá? Então, porra, mais uma vez, a gente não tem como saber quanto está entrando dentro da Vasco SAF ou quanto entrou na Vasco SAF. Fato, teriam que ter 2 registros e só tem um registro e um registro numa data que não tem nada a ver com a data que a gente sabia. Espero que alguém do Vasco venha e se manifeste a respeito disso, porque é muito estranho. Um vídeo de agosto de 2023, e eu falei nesse vídeo aí, não, a gente vai ver o empréstimo que eles fizeram, né? Fizeram com o BMG e fizeram com o Banco Alemão. Eu fiquei feliz pra caralho, porque assim, a transparência que não tinha no Vasco, tinha no Banco Central, né, cara? A gente podia consultar. Descobrimos isso aqui, cara, pessoas normais aqui, meros mortais. Eu e mais um amigo aqui, o Henrique, ele disse para não falar o nome dele, mas assim, é o Henrique. E assim, a gente fez essa pesquisa juntos, foi foda, porque é difícil, não é fácil você ter essa transparência. Ou descobrir como que se faz isso. E a gente descobriu, a gente trouxe isso, trouxe os outros clubes, inclusive o Vasco que apareceu aí, né, em agosto, não deveria, mas apareceu em agosto. Foi noticiado em setembro, mas apareceu em agosto. E assim, empréstimos do Fluminense, do São Paulo, investimento lá do Cruzeiro, do Red Bull, só provava, inclusive do Vasco, só provava que realmente tinha que passar pelo Banco Central e era uma coisa pública. E a gente ficou muito feliz, cara, que a gente descobriu isso e estava tudo tranquilo. A gente poderia ver os outros aportes da 777. Só que não aconteceu isso. Terminou o ano, a gente foi consultar de novo para ver os aportes e a gente não conseguia de forma alguma. Eu mandei vários e-mails e já abri vários chamados lá no Banco Central porque não estava aparecendo. Já era, o ano já tinha virado, já era para aparecer, para a gente poder consultar, né, o empréstimo que eles fizeram no Banco Alemão, se era realmente real, para ver os outros empréstimos ou os outros aportes que a 777 faria no Vasco. E a gente não conseguia de nenhuma maneira. Eu mandei vários chamados e um deles eles responderam dizendo isso aí, ó, o e-mail. 11 de março de 2024, Banco Central. Demanda 20.24.16.34.70. O artigo 66 do decreto número 55.762 de 1965
é que rege a publicação de registros, regulamentando a Lei número 4.132 de 1962. Ocorre que a referida lei foi revogada pela Lei número 14.286 de 2021, a qual entrou em vigor no final de 2022, o que acabou por extinguir a base legal que obriga o Banco Central a publicar mensalmente registros e cancelamentos de capitais estrangeiros referente ao mês anterior. Nesse sentido, não iremos mais publicar mensalmente os dados referentes a capitais estrangeiros na plataforma Olinda para o ano de 2023 e subsequentes. Atenciosamente, Banco Central, Departamento de Atendimento Institucional, Divisão de Atendimento ao Cidadão. Infelizmente, acabou a transparência, a obrigação do Banco Central em divulgar esses dados, e a gente podia ver, cara, se continuasse isso, a gente podia estar aqui, ó, analisando tudo. Mesmo que o Vasco fosse vendido para um outro grupo, a gente poderia ver se o dinheiro desse outro grupo realmente entrou dentro do Vasco, já que a gente não tem a transparência dentro do clube. Mais uma vez aqui eu volto a dizer, eu acho que nenhum outro clube tem essa transparência, né? Não é só o Vasco, acho que são todos. Mas a gente podia analisar tudo, todo o dinheiro. Ah, o Vasco pegou empréstimo com um banco dinamarquês, iria aparecer ali. Ah, o Vasco pegou empréstimo com um banco espanhol, iria passar por aí, a gente poderia ver esse dinheiro entrando. Cara, eu estava muito feliz porque a gente tinha uma transparência que a gente não tinha dentro do clube. Mas, infelizmente, a lei foi revogada, acabou, a gente não pôde nem consultar o dinheiro entrando no Vasco lá em 2023. Isso não é possível, então a gente não sabe se entrou, se não entrou. Só quem sabe é a direção do Vasco. Direção essa que disse que estava tudo normal, do Pedrinho. Entrou sim o dinheiro todo que a 777 prometeu. Os 70 milhões do empréstimo Ponte, eu vou repetir aqui mais uma vez, a gente deveria consultar, igual a gente consultou, porque foi antes dessa lei estar em vigência e não apareceu. Não apareceu. Tínhamos 3 SAFs, né? Botafogo, Cruzeiro e Vasco. A gente viu do Botafogo, a gente viu do Cruzeiro e a gente viu do Vasco. Só que o empréstimo Ponte não. O empréstimo Ponte a gente não viu. Vimos também do Red Bull, né? Que era uma SA, entrou muita grana aí no Red Bull, em vários meses diferentes, mas do Vasco, os 70 milhões do empréstimo Ponte, nós não vimos entrar. E aí precisa a direção do Vasco explicar isso pra gente. E eu estou fazendo esse vídeo de novo, mostrando para vocês de novo, porque a fala do Douglas Moreira, lá no Pega na Geral, bate exatamente com o que a gente fala nesse vídeo. Da onde veio esse dinheiro? Já que a gente não tem o registro desse dinheiro entrando de fora, como deveria ter entrado. E lá certinho, veio da onde? 777 Carioca LLC. Como a gente viu em agosto. Em março a gente não viu, mas não foi em março, foi em fevereiro. Igual foi, né? Que seria aportado em setembro. E a gente viu isso em agosto. Mas a gente fez uma pesquisa do ano todo. A gente viu janeiro, a gente viu fevereiro, a gente viu março, a gente viu abril, a gente viu maio, a gente viu junho, a gente viu a porra toda e esse dinheiro não entrou. Cara, assim, seria muito importante que alguém da direção do Vasco, que hoje está lá, no caso o Pedrinho, viesse a público e explicasse por que não aparece nos registros do Banco Central o empréstimo de 70 milhões que colocou o Vasco ligado, sem poder sair da 777. Tamo junto, um forte abraço, fui, depois eu volto, tamo junto.